Boa noite, quinta-feira chegou, esta quinta-feira, do dia 19 de maio, né? Uma quinta-feira fria, muito fria, mas mais uma vez eu estou aqui, você me conhece, eu sou Valdir, seu irmão em Cristo e inclusive assim, discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, da igreja que se reúne assim, no bairro dos Pimentas. E eu quero dar boas-vindas para mais um tempo onde passaremos com a palavra de Deus, refletindo, meditando nela. E eu quero agradecer a você. Cada semana nós temos mais pessoas inscritas e é uma alegria. Eu quero agradecer a sua inscrição e incentivá-la a você continuar compartilhando, dando seu like, dando a sua sugestão de tema. E hoje vamos já para o nosso tema. O nosso tema, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 12. O livro de Jó, capítulo 12. Jó é um livro que eu li algum tempo atrás. Você sabe que eu estou numa viagem pelas páginas das Escrituras Sagradas. Já passei por todo o Novo Testamento, agora estou no Velho Testamento, estou no livro de Jeremias. Mas algum tempo atrás eu passei pelo livro de Jó. E dele extraí tantas lições. Algumas delas já compartilhei nesse espaço, já compartilhei nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Tudo uma maneira de refletir e da mesma maneira que a palavra de Deus sempre tem me alimentado, tem enchido meu coração de alegria e de esperança, eu quero também que você tenha essa mesma experiência. Jó capítulo 12, hoje nós vamos falar um pouquinho diferente. Geralmente pensamos em Jó, no sofrimento dele, da provação do diabo, mas capítulo 12, no meio da provação, no versículo 15, capítulo 12 de Jó, versículo 15, ele diz: se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. E no versículo 23, Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Olha só, tenho aprendido muito, como eu falei, na leitura que eu fiz do livro de Jó, na leitura diária que eu faço das Escrituras Sagradas. E Jó, mesmo no sofrimento dele, na minha Bíblia está assim: com Deus estão a sabedoria e a força. Mesmo no sofrimento de Jó, ele não deixa de reconhecer que só existe um que é todo-poderoso, que é Deus, o Criador do universo. Desculpe, ninguém pode reter a sua mão, ou como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20, não pode a criatura de Deus dizer assim: por que fazes assim? Ou questionar o Senhor do universo por alguma decisão que ele venha tomar. Você sabe que quando eu li esse texto no livro de Jó, na minha leitura, me fez lembrar de como nós somos dependentes de Deus, mesmo depois de tanto conhecimento, tantas conquistas, tanta ciência. Há momentos em que mais do que nunca, somos sempre, mas há momentos que mais do que nunca é mostrado quanto nós, seres humanos, continuamos dependendo do Criador, mesmo tanto ser humano às vezes achando que não precisa de Deus. Eu quero dar dois exemplos. Eu lembro da crise de abastecimento aqui em São Paulo, quando para de chover e os níveis das empresas vão baixando. Nessas crises, o governo faz o que pode. Ele faz campanha pedindo para que a população gaste menos. Ele faz racionamento, ele cava o leito dos rios. Mas chega um momento, eu lembro de tantas vezes, chega um momento em que não há mais nada a fazer a não ser levantar as mãos para o céu, pedindo que Deus mande água, porque senão nada do ser humano, com toda a sua ciência, poderá fazer. Pois é, um tempo depois, a água chega, a chuva chega, o racionamento é revogado, e mesmo assim, tantas pessoas ainda não se rendem ao poderio do nosso Deus. Lembra ainda das chuvas torrenciais aqui em São Paulo. São Paulo é assim, às vezes tem épocas de seca, mas de repente quando vem a água, são chuvas torrenciais. Os governantes agem, os especialistas dão suas conclusões, mas no fim, com toda a ação do governo, toda a ação dos especialistas, não há nada a fazer a não ser como fez Noé quando estava vivendo o dilúvio, olhar para o céu e esperar que Deus faça cessar as chuvas. E mesmo assim, ainda há aqueles que vivem como se não existisse um Criador. Pois é, o ser humano, tecnologicamente falando, conseguiu atravessar os mares, os espaços, descobriu a cura de inúmeras doenças,
mas continua tão dependente do seu Criador como foi lá no Jardim do Éden, quando Deus sopra assim no nariz do homem, ser humano, o sopro de vida, e ele se torna assim alma vivente. Com toda o nosso crescimento, com toda a tecnologia, a morte continua intacta. E ninguém, por mais sábio, por mais inteligente, por mais poderoso que seja, deixará de morrer, e nesse sentido a morte nos iguala. Hoje nós vivemos uma pandemia, né? Estamos num momento, graças a Deus, melhor, mas vivemos uma pandemia por 2 anos e milhões de pessoas assim partiram, né? Milhões de pessoas no mundo inteiro partiram. Aqui no Brasil, quase se aproxima de 700 mil pessoas. Estados Unidos, já mais de 1 milhão de pessoas partiu. E o ser humano, muitas vezes, ainda não percebe o quanto depende de Deus. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, a própria natureza atesta, grita a plenos pulmões que existe um Deus. E todos nós, existe o único Deus. E todos nós somos dependentes dele. Agora eu quero fazer uma reflexão com você que está me assistindo. Será que alguém tão poderoso, com poder de vida e morte, com poder inclusive de destruir esse mundo, será que ele não pode, ele não tem o direito de estabelecer o comportamento que espera de suas criaturas? Como alguém forte, com tanto poder, pode ser tão desafiado por alguém tão frágil, tão pequeno como nós, seres humanos? Um desafio que todos nós, na verdade, em determinados momentos da vida passamos desafiando o Todo-Poderoso. E não levou a nada. Um dia, estou lembrando do apóstolo Paulo, o antigo Saulo, desafiando a Deus até o dia em que Jesus faz ele cair na estrada de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali Jesus mata o Saulo e faz nascer o intrépido apóstolo Paulo. Será que o Criador e sustentador do universo não pode estabelecer a maneira como agirá com as suas criaturas? Às vezes a gente vê pessoas falando: a Bíblia diz, mas eu não concordo. Deus diz da Bíblia, mas eu não concordo. Será que um Deus tão poderoso, ele não tem assim o direito de estabelecer como irá julgar e tratar as suas criaturas? Aí eu faço a pergunta: compensa passar a vida inteira desafiando a Deus, vivendo como se Deus não existisse? Você sabe que existem muitos ateus que até dizem acreditar na existência de Deus, mas a maneira como vivem, a maneira como se comportam, a maneira como levam a vida mostra exatamente o contrário, que vivem como se Deus assim não existisse. Compensa desafiarmos a esse Deus, sabendo que será tolice? Sim, não vale a pena. Não vale a pena, é tolice. É como disse Jesus lá em Lucas capítulo 14, versículo 31 e 32, eu peço que você leia depois. Ele diz: um rei com 10 mil, ele é capaz de ir contra um que tem 20 mil? A resposta é óbvia, ele não vai conseguir. Qual é a ordem de Jesus, a orientação? Olha, melhor que ele procure fazer uma maneira de ter paz. Levante a bandeira branca enquanto a luta não começa, porque quando a luta começar, já sabemos quem será o perdedor. Pois é dessa maneira que o ser humano vive, quando ele vive lutando contra Deus. Deus tem um plano de salvação. Só há um plano, não existe plano B, plano C, plano D. Só há uma maneira do ser humano ser salvo da morte, salvo do inferno, salvo do mal e passar a eternidade ao lado do Deus que é todo-poderoso, que é amoroso, que é criador, mas ele é o todo-poderoso. A maneira é aceitarmos Jesus como Senhor de nossas vidas, como Salvador, sermos obedientes a Ele, por quê? Ao permanecermos rebeldes ao plano de Deus, segundo o ensino o próprio Jesus em João 3,36, a ira de Deus permanece sobre aquele que se mantém rebelde ao plano de Deus de salvar a humanidade através de Jesus. Somos mais fortes para recusar a maneira dele, somos mais fortes para encararmos a morte sem
fazermos as pazes com o Todo-Poderoso? Graças a Deus, há quase 34 anos, no dia 20 de agosto de 1988, eu me rendi a Jesus quando eu disse, sim, Jesus será o Senhor e Salvador da minha vida. Ele vai me salvar da morte, do inferno, de mim mesmo, do mal, mas ao mesmo tempo ele será o meu Senhor, aquele a quem eu prestarei contas, aquele a quem eu obedecerei, certo de que ele vai cuidar de mim para sempre, tanto aqui na terra como depois da morte ou depois da vinda de Jesus. Pois é, quando nós cremos, arrependemos, nos confessamos e somos imersos nas águas ou batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nada mais estamos fazendo do que dizendo, Senhor, eu aceito os teus termos, eu aceito que o Senhor é o poderoso, não eu aceito que o Senhor tem o poder, tem toda a autoridade para determinar a maneira como eu devo viver. E por isso, todos os dias eu estou buscando saber na palavra de Deus, todos nós que um dia confessamos Jesus, estamos procurando saber na palavra de Deus como viver, como diz Efésios 5,17, procurar saber qual é a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que ainda não entrou no plano de Deus, você que ainda não declarou Jesus como Senhor, será horrível encarar o juízo do universo sem a companhia de nosso advogado. E quem é nosso advogado? Nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós pecamos. Devemos fazer de tudo para não pecar, mas pecamos, e quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E como será maravilhoso chegar diante do Todo-Poderoso, tendo ao nosso lado o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, que por causa da morte dele na cruz, estaremos defendidos. Jesus fez o que era impossível para nós. Viveu uma vida perfeita, morreu na cruz por nós e tornou-se o nosso único intercessor entre Deus e os homens. Não há ser humano nenhum neste mundo, como diz o apóstolo Paulo, lá em Atos 4:12, debaixo da terra não existe nenhum nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos, porque o próprio Jesus diz que ele é o caminho, não um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente ele, mais ninguém, pode nos garantir uma vida maravilhosa ao lado de Deus Pai nas regiões celestiais, porque um dia morreremos e prestaremos conta de tudo que nós fizemos. Um dia Cristo volta. E aí? Agora a nossa parte é aceitar que ele seja nosso acompanhante nesta vida. Todos os dias, você e eu que temos Jesus como Senhor, todos os dias temos o nosso acompanhante. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E mais do que isso, quando comparecermos no dia do juízo final, diante do Todo-Poderoso, como será importante termos a companhia do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Eu quero reler mais uma vez o texto de hoje, Jó 12:15, ele diz, com ele estão a força e a sabedoria, a ele pertencem o enganado e o enganador, no versículo 15 da verdade, se ele retém as águas, elas secam, se ele as solta, elas devastam a terra, ou seja, com o Senhor do universo está todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, e um dia toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E a minha pergunta nessa noite, nosso tema, você já fez as pazes com Deus? Você já está em paz com o Todo-Poderoso? Você terá a companhia de Jesus quando você morrer ou quando ele voltar nas nuvens? Que a sua resposta seja sim. E se você ainda não tem certeza, busque nas Escrituras Sagradas. Busque através de um irmão, de uma pessoa, de um discípulo de Jesus, que já está em paz com Deus, e ele terá uma enorme alegria de mostrar para você a maneira de estar em paz todos os dias com o Todo-Poderoso. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entre lá, igrejadecristo.net, e faz a pesquisa. Você já está em paz com o Todo-Poderoso? E ali você terá essa mensagem por escrito que você poderá compartilhar assim que você quiser. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz que Jesus nos dá, que essa paz que é de todo discípulo de Jesus, venha habitar o seu coração, tornando você assim totalmente ciente, consciente de que o Senhor voltando, você já está em paz. Você pode estar assim, em paz com todo mundo, a terra, mas se não está em paz com Deus, não está bem. Então eu refaço uma pergunta: você já tem a companhia de Jesus? Você já fez as pazes com o Eterno, com o Senhor do Universo? Que Deus te abençoe, para que, se ainda não fez, hoje é o dia de encontrar a paz com o Senhor. Nesta quinta-feira à noite, tenhamos uma noite de paz, de alegria, uma paz que o mundo não entende, uma paz que o mundo sem Deus não entende, uma paz que excede em todo entendimento, uma paz que só tem aquele que serve o Senhor do Universo. Que Deus nos abençoe nessa quinta-feira.